Olá amigos, olá amigas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal do NEP Honório Abreu. Iniciamos a nossa semana mais uma vez refletindo em torno de O Livro dos Espíritos, não sem antes agradecer a presença ilustre daqueles que estiveram conosco na sexta-feira e também, logicamente, com muito carinho, daqueles que comentaram no nosso estudo. O nosso amigo Pedro Eduardo Martins, lá da cidade de Frutal, Minas Gerais, a Kedma Alcântara, a Sandra Margarete, que colocou para nós assim, olha, muito interessante. Às vezes nos sentimos sem utilidades, quando somos úteis a tantos irmãos necessitados e não sabemos. A Sandra é lá de Una, na Bahia, e ela trouxe uma ponderação que o benfeitor Emmanuel nos fala, nós temos algo que alguém não tem. Nós complementamos algo que outra pessoa precisa, assim como nós somos complementados por alguma coisa que outrem possui e nós não possuímos. O Hamilton Martins, aqui de Patos de Minas. Bom dia, Hamilton. A Rosa Maria, um abraço, minha amiga Rosa. A Renata nos desejando melhoras e nós já estamos bem melhor da nossa gripe, minha irmã. Muito obrigado. O Márcio Foschiani, a Gladys Ferreira Braga Machado, que também nos disse melhoras e graças a Deus, graças às preces de todos, nós estamos conseguindo aí superar essa gripe, que dessa vez ela veio um pouquinho mais forte. E a Maria não nos disse aqui de onde estava falando, mas ela simplesmente comentou e é muito bom ter você conosco. E todos aqueles que nos escutam, todos aqueles que nos acompanham, todos aqueles que estão nos auxiliando a construir esse trabalho, mesmo que não comentem. Mas a gente sempre pede aqui, assistiu o nosso vídeo, fez sentido para o seu coração, curte, diz para nós quem é você, de onde você está falando e, acima de tudo, compartilhe para que essa palavra chegue ainda a mais corações. Agora, um pouquinho de paciência, porque logo após a nossa vinheta, nós teremos a leitura e os comentários em torno de O Livro dos Espíritos. Pois bem, nós continuamos aqui com o texto do item 100 dentro da escala espírita. Um texto muito bem elaborado pelo codificador Allan Kardec, logicamente instruído pelos benfeitores amados, e ele continuará a nos dizer. Lembrando, né, que na semana passada ele encerrou com o seguinte pensamento, o seguinte ensino, que os espíritos não ligam nenhuma importância para aquilo que é convencional em termos de classificação. Por isso que eles deixam para nós a forma, a escolha dos termos, as próprias classificações, numa palavra, os sistemas. E continuando, o codificador dirá: acrescentamos ainda esta consideração que não se deve jamais perder de vista. É que entre os espíritos, do mesmo modo que entre os homens, há os muito ignorantes, não sendo demais colocar-se em guarda contra a tendência a crer que todos devem tudo saber, porque são espíritos. Ora, o que são espíritos, né? Somos nós. Somos nós em nossa verdadeira vida. Estou aqui simplificando muito, não trazendo os conceitos que nós já analisamos aqui anteriormente. Pois bem, entre nós outros há aqueles que muito sabem, há aqueles que pouco sabem, há aqueles que quase nada sabem, há aqueles que gostam de tergiversar, mesmo não tendo notícia sobre qualquer questão, há aqueles que gostam de enganar, aqueles que gostam de ludibriar. Portanto, a recomendação joanina, ela é impactante nesse sentido. Não creais em todos os espíritos, mas primeiro verificai se esses espíritos provêm de Deus, porquanto diversos falsos profetas têm aportado no mundo. A doutrina espírita, como aquela que tem na comunicação com os seres de além-túmulo, a sua base, a base que eu digo, não direi sustentáculo, porque o nosso sustentáculo é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas direi a base da sua construção. A gente precisa ter muito cuidado com os espíritos que nós estamos dando vazão, com aqueles que nós estamos ouvindo, percebendo e entendendo que o lado de cá é um reflexo do lado de lá.
Portanto, há do lado de lá espíritos enganadores, há do lado de lá entidades malfazejas e perversas. Então a gente precisa entender que também há do lado de lá personalidades ignorantes. Personalidades ignorantes. Há uma sociedade que a nossa é um reflexo. Então a gente precisa adentrar a esse universo com toda essa cautela e com todo esse cuidado. Toda classificação exige método, análise e conhecimento profundo do assunto. Ora, no mundo dos espíritos, aqueles que têm conhecimentos limitados são, como neste mundo, os ignorantes, os inaptos a abranger um conjunto, a formular um sistema. Não conhecem ou não compreendem, senão imperfeitamente, uma classificação qualquer. Para eles, todos os espíritos que lhes são superiores são da primeira ordem, sem que possam apreciar as diferenças de saber, de capacidade e de moralidade que os distinguem, como entre nós, um homem rude em relação aos homens civilizados. Então, dependendo ali do grau de conhecimento do espírito, ele sempre olhará para cima e todos os que estão acima dele são espíritos de primeira ordem, sem assim o ser. Sem assim o ser, porque eles ainda não têm a compreensão necessária para a elaboração de um sistema. Veja bem, aqueles mesmos que estão aptos podem variar nos detalhes segundo o seu ponto de vista, sobretudo quando uma divisão não tem nada de absoluta, como aqui nós iremos observar aqui. Linneu, Jussier, Tournefort tiveram cada um seu método, e a botânica não mudou por isso. Olha que brilhante a forma de analogia, a forma de comparação, para que Kardec nos leve a entender o que está sendo construído. É que não inventaram as plantas nem seus caracteres, mas observaram as analogias com as quais depois formaram os grupos ou classes. Foi assim também que procedemos. E aí Kardec fez toda essa digressão para nos fazer entender a metodologia utilizada na escala. Foi assim também que procedemos. Não inventamos os espíritos, nem os seus caracteres. Vimos e observamos, julgando-os pelas suas palavras e os seus atos, e depois os classificamos pelas semelhanças, baseados em dados que eles próprios nos forneceram. Imagine-se, eu vou fazer uma coisa aqui muito apertada, mas entendam que é para facilitar o nosso entendimento. Imagine que você entre em uma sala de aula e você precise ali classificar os alunos para adequá-los na questão do aprendizado, na questão do ensino. Então você não vai fazer algo arbitrário, ditatorial, porque seria injusto. Você irá observar o comportamento, você irá observar em que nível estão determinados alunos, e aí você então irá alocar cada um deles para que nenhum saia prejudicado. Acontece muito, por exemplo, quando você chega em uma nova escola e você precisa fazer essa divisão na aula de línguas, por exemplo, na aula de inglês. Olha, aqueles que têm maior proficiência vão para classes mais avançadas. Os que têm média proficiência são os intermediários, e aqueles que ainda não têm conhecimento vão começar o beabá daquela língua estrangeira junto com os seus. Como você faz isso? Você observa. O que Kardec fez? Kardec observou. Observou o comportamento, observou as palavras, observou os atos. E aí foi classificando, né, de acordo com as semelhanças. Nesse sentido, os espíritos geralmente admitem 3 categorias principais, ou 3 grandes divisões. São as 3 ordens. Nós veremos que são 3 ordens divididas em 10 classes. Nós veremos todas elas. Na última, ou seja, na terceira ordem, aquela que está no início da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. Lembrando aqui que o mal, nós vamos pegar uma definição do benfeitor Emmanuel, o mal não é uma criação divina. Não é uma criação divina. O mal, ele é Quando nós nos afastamos, quando as individualidades se afastam daquilo que é a nossa destinação, porque a destinação do universo é o bem e o amor, quando nós nos afastamos da nossa destinação, nós damos aso, nós damos origem ao mal. O mal em si não é uma criação divina. O mal em si não é uma criação divina.
O mal nada mais é do que a ausência do bem, quando nós nos afastamos dos padrões universais de conduta. Os da segunda ordem caracterizam-se pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esbarrei no microfone aqui, perdão. São os bons espíritos. A primeira ordem, enfim, compreende os espíritos puros, aqueles que alcançaram um supremo grau de perfeição. E nós veremos, em nosso planeta, apenas um espírito deste grau aportou e encarnou entre nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta divisão nos parece perfeitamente racional e apresenta caracteres bem definidos. Só nos restava ressaltar por um número suficiente de subdivisões, ou seja, nós temos as ordens, agora nós vamos às subdivisões. As diferenças principais do conjunto, porque entre as ordens, nessa classificação que não é estanque, nessa classificação que é exemplificativa, entre as ordens nós teremos espíritos que irão se alocar em maiores caracteres de semelhança. É por isso, então, que nós temos ali as classes. Foi o que fizemos com o concurso dos espíritos, cujas instruções benevolentes jamais nos faltaram. Com o auxílio deste quadro, será mais fácil determinar a ordem e o grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos, com os quais podemos entrar em comunicação, e, por consequência, o grau de confiança e de estima que merecem. Então, aqui nós temos uma metodologia muito segura para aqueles que lidam nas reuniões mediúnicas. Entender a escala espírita, estudar a escala espírita, é uma condição sine qua non, uma condição essencial para o bom exercício da prática medianímica, para a boa consecução de uma reunião mediúnica. É, de alguma forma, a chave da ciência espírita, porque só ele pode nos informar das anomalias que as comunicações apresentam, esclarecendo-nos quanto às desigualdades intelectuais e morais dos espíritos. Eu pego uma comunicação e eu percebo ali, esse espírito aqui, talvez ele está de acordo com o que eu estudei, de acordo com o que eu aprendi, de acordo com o que Kardec codificou, com o que os espíritos nos disseram, ele está ali alocado na terceira ordem, talvez nessa classe. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa mensagem, muito cuidado com essa comunicação. E assim nós vamos trazendo uma maior veracidade, uma maior segurança nas nossas práticas. Observaremos, contudo, que os espíritos não pertencem para sempre exclusivamente a tal ou tal classe. Porque se pertencêssemos exclusivamente, nós estaríamos desrespeitando a lei do progresso. Nós precisamos progredir. Nós vamos progredir. Então nós não estamos para sempre aprisionados em determinada ordem, em determinada classe. Nós sempre vamos avançando. Seu progresso não se realizando senão gradualmente e frequentemente, mas num sentido que em outro, eles podem reunir os caracteres de várias categorias, o que se pode apreciar pela sua linguagem e pelos seus atos. Agora sim, terceira ordem, espíritos imperfeitos, que a gente vai começar na semana que vem, agradecendo mais uma vez a todos os que estão nos acompanhando nesse estudo maravilhoso, não se esquecendo, por favor, de curtir, comentar e compartilhar, e como sempre, aquela nossa frase de encerramento. Até o nosso próximo encontro.